Bem, amigos, vamos para nosso segundo encontro do seminário Acompanhando Lacan. Veremos hoje capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 do livro 1 do seminário de Lacan. Capítulo 4, Lacan vai trazer de novo a ideia de pensar a resistência associada à transferência. E começa o capítulo se perguntando qual a natureza da resistência, dizendo que em diversas formulações de Freud, o que se coloca ali é a resistência emanando daquilo que está para se revelar, ou seja, do recalcado. Então a resistência aparece quando se aproxima do recalcado. Se aproxima o quê? O discurso do paciente. Parece que Lacan vai nos levar a entender que a resistência aparece no discurso do sujeito, quando o discurso se aproxima do núcleo patógeno. Então a resistência aparece no discurso, quanto mais esse discurso se aproxima do núcleo patógeno, do elemento, do significante, do desejo recalcado. A resistência surge como contra-investimento do trabalho de investigação. Então aqui também fica claro que a resistência vem no sentido de contra-investir, de ir contra o trabalho de investigação. Analítico, né? E sublinha também que é nesse momento de resistência que aparecem mais destacadas os fenômenos, né, transferenciais, como defesas ao processo analítico. Então vejam bem, aumenta a resistência ao se aproximar do núcleo patógeno e ali aparece mais definitivamente a transferência a serviço da resistência. Destacamos, portanto, que a resistência é um fato de discurso e não do ego. Quer dizer, a transferência, a resistência, ela é inconsciente, ela é involuntária, ela não é pensada, né? Ela não é racionalizada. E mais, a resistência é um fenômeno que Freud localiza na experiência analítica. A resistência é um fenômeno que aparece na análise. É parte da análise. Ou seja, toda análise tem resistência. É no movimento através da qual o sujeito se revela que aparece um fenômeno que é a resistência. Então tem a ver com a revelação do sujeito. Quando essa resistência se torna muito forte, surge a transferência enquanto resistência. A transferência, nesse caso, é entendida como a entrada da pessoa, do analista, na cena clínica. Então, o paciente está aí falando de si, dos seus conflitos, das suas angústias, começa a se aproximar do núcleo recalcado e emergem as resistências junto à transferência, e essa transferência faz com que ele passe a determinado momento se interessar pela pessoa do analista. Não mais pelos seus enigmas, não mais pelo seu sofrimento, mas pela pessoa do analista. E é impossível falar que a maneira com que essa transferência aparece como resistência, ou seja, aquilo que ele vai direcionar ao analista, aquilo que ele vai trazer transferencialmente na relação com o analista, está colorido, está matizado pelos elementos participantes daquilo do qual ele não consegue falar. Então isso é sumamente importante, né? Então o paciente está vindo, falando, se aproxima do núcleo patógeno e ao invés de falar do núcleo patógeno, de falar do desejo, do recalcamento, ele vai apresentar isso sob transferência, como se dissesse da relação dele com o analista. Então, aquilo que o paciente produz na resistência transferencial diz daquilo que ele não falou, ou que não está conseguindo lembrar.
Então a resistência diz do momento em que vai emergir o sujeito, em que vai emergir a experiência da castração na cena clínica. Após essas elaborações, Lacan vai se referir aos processos de recalcamento, lembrando que o recalque original é a essência da descoberta freudiana. Então Lacan vai falar do recalque original, que é esse recalque a partir do qual vem todos os outros recalcamentos. Não sei se vocês lembram, se vocês já estudaram isso, mas só para fazer uma breve retomada, o recalque original é o momento em que se produz a cisão subjetiva, em que se produz o inconsciente, né? Que é quando a criança pequena, o bebê, né? Que decide recalcar o desejo da mãe, decide recalcar essa posição de falo frente ao desejo da mãe. Então, o recalque originário é o recalque desse significante primeiro, que é ser o falo para a mãe. Então, a partir desse recalque, que todos os outros recalques se montam, né? É isso que Lacan está nos dizendo, que essa essência da descoberta freudiana. Então, é justamente esse núcleo que o sujeito recalca, que é a castração, né? Suportar não ser inteiro, suportar não ser um objeto completo, junto a esse recalque que está o desejo. E por isso que fazer com que o desejo apareça, sustentar o desejo, estar como sujeito é muito difícil para todos nós, porque junto vem a experiência de castração. Por isso que o sujeito desejante, ele recua, né, frente ao existir. Fica difícil sustentar o desejo. O desejo e a castração andam juntos. Então vocês veem que isso tudo vai aparecendo na linguagem, na fala, na transferência, tudo isso acontecendo na cena analítica. Aí Lacan nos diz que é na fala do paciente, portanto, que esperamos o momento em que o inconsciente se revela, e ele sempre se revela de forma deformada, distorcida, transposta. A revelação é o móvel último daquilo que procuramos na experiência analítica. Então, enquanto o paciente fala, nós estamos esperando justamente esse momento de revelação do desejo inconsciente, do significante recalcado. E é ali que a resistência se produz, né? Olha que interessante o que ele diz depois. Mas, para que essa palavra de revelação não venha à tona, porque o sujeito resiste, o que é que o paciente faz? Ele tenta estabelecer a palavra como mediadora, a palavra como diálogo, a palavra como conversa. E aqui aparece, né? Se a palavra está como mediadora, é porque ela perdeu a sua função de revelação. Então, o que se passa aqui, né? É que o paciente quer conversar com a gente, ou a gente conversa com o paciente, justamente para não aparecer a palavra reveladora do desejo do paciente. Então, conversar com o paciente conversar com a pessoa do analista, é uma maneira de resistência. Falar com o outro é uma forma de não falar de si. Falar com o outro é uma forma de não falar de si. E aqui Lacan fala sobre as funções da palavra, opondo a palavra vazia e a palavra plena. A palavra plena é aquela que realiza a verdade do sujeito.
E a palavra vazia é aquela em que o paciente se perde na relação imaginária com o outro. Então, o paciente conversando com a gente, falando do dia a dia, falando de coisas banais, é a palavra vazia, é a palavra que não produz grandes efeitos. E a palavra plena é o paciente falando de si, é o paciente trazendo a sua verdade naquilo que lhe escapa. Então, a palavra vazia é aquela que está no controle do paciente. É aquela palavra que o paciente pensa para falar. E a palavra plena é aquela que ultrapassa a intenção do paciente. É aquela que o surpreende. Até aqui. Então esse é o capítulo... desculpa. Então a resistência se manifesta na relação do eu com o outro, na relação do diálogo. Quanto mais se trabalha com o eu, mais o sujeito do inconsciente fica de fora. Então o diálogo é resistencial. O diálogo visa a compreensão, o entendimento, a harmonia, a empatia. Tudo isso é resistência. Olha só. Tudo isso produz produz fechamento, produz silogismo. Segundo Lacan, a resistência parte da impotência do sujeito em desembocar no domínio da realização da sua verdade. Então o sujeito resiste por uma impotência de dar conta do seu desejo. A sua verdade é um ato de discurso e é no discurso também que nós devemos intervir. Então, aonde é que o analista intervém? Não é no comportamento, não é no pensamento, não é na moral, não é nas ações, mas no discurso. Intervimos no discurso. Repito, a interpretação psicanalítica recai sempre sobre o discurso, sobre o tecido simbólico que vem na fala do paciente. Lacan termina retomando uma questão anterior. Quem é aquele que, para além do eu, procura fazer-se reconhecer? Então, quem é aquele para além do eu, procura fazer-se reconhecer? O sujeito do inconsciente. Busca fazer-se reconhecer. Busca ser escutado. Bom, olha que interessante, né? Isso é o capítulo 4, vocês veem que ele vem construindo, ele vem seguindo uma lógica para nos apresentar como trabalha o psicanalista. Bom, vamos para o capítulo 5. Lacan inicia o capítulo 5 lembrando que a resistência se manifesta por um movimento de báscula da palavra em direção à presença do auditor, da testemunha que é o analista. Quer dizer que a resistência que aparece no discurso tem também a ver com o seu endereçado. Para quem se fala? Como sentimos que aquele a quem se fala vai lidar com o que estamos falando? E o momento que o sujeito interrompe é justamente frente ao momento mais significativo da sua aproximação em direção à verdade. Bom, já vimos isso, né? Ou seja, o que é importante dessa frase é que a resistência tem relação com o endereçado a quem se fala. Por isso que é importante cuidar das redes sociais, né? Ou não falar dos nossos ideais, não falar de si, porque na medida em que a gente destoa daquilo que o paciente supõe que seja o seu interlocutor, isso aumenta a resistência. A relação de um ego a um outro ego é uma estrutura essencial da condição humana que se dá na ordem do imaginário. Mais uma vez, ego a ego, imaginário. É o campo onde se dão as identificações, oposições, defesas, etc. Ou seja,
A função fundamental do ego é o desconhecimento. De um lado temos o ego e de outro oposto a palavra plena. Então ele coloca ego de um lado e do lado oposto palavra plena. Ou seja, a palavra plena está no campo do simbólico, do inconsciente, e a palavra vazia do lado do ego, do imaginário. Então o ego não é senhor das palavras. Vocês veem que ele bate bem nesse assunto. Pois o nosso sistema de linguagem é tão complexo que ultrapassa infinitamente toda a intenção que ali podemos colocar e que é somente momentânea. Então não é o ego do paciente que controla o discurso. O discurso vai além do ego. O discurso ultrapassa a intenção do falador. Isso é importante saber, né? Quando a gente fala, a gente veicula uma série de significantes e significados que a gente não sabe que está veiculando. A experiência analítica, então, joga com todo esse sistema de linguagem que nos antecede e que nós habitamos, e não apenas com aquilo que conseguimos falar e formalizar. O sujeito está o tempo todo dizendo mais do que pensa, ou seja, é o outro que fala em nós. O eixo sincrônico, lembrem disso, né? Eixo sincrônico, eixo diacrônico, o eixo sincrônico é todo esse repertório inconsciente que fala em nós na medida em que a gente articula uma frase, um parágrafo. Importante ver isso, né? É preciso entendermos que, desde já, que a função simbólica tem importante autonomia na relação humana. Ou seja, o simbólico fala no humano, ultrapassa a nossa intenção. Isso é também a grande descoberta freudiana, né? O simbólico, o sistema dos significantes, ele tem autonomia. Ele se articula, ele se combina, ele se junta, se desjunta, sem com que a gente interfira enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto pensamento. Então, a autonomia do outro, né? Como campo do inconsciente. Depois, lição 2, Lacan traz o termo denegação ou Verneunung para a discussão. É a negativa, né? Em texto freudiano, a negativa, a negação, no artigo de Freud, pode ler esse artigo, dizendo que a tradução correta é denegação. E não negação, como foi traduzido. Então, quando se fala em Verneunung, se está falando em denegação. Denegação como um mecanismo neurótico de defesa, onde o sujeito nega algo que pode ter aparecido em seu dito, em análise. Nega-se aquilo que se supõe a interpretação do outro. É importante, né? O sujeito vai negar, vai denegar, usando o termo certo, aquilo que ele supõe que o outro vai interpretar. Um ponto importante, né? Nega-se o que se supõe que o outro vai entender, mas isto é uma projeção do que se recalca em si. Quando Lacan dizia, quando Freud dizia que um paciente sonhou com uma mulher e disse para o Freud, não, mas essa não é a minha mãe, essa mulher do sonho não é a minha mãe, Freud entende que ali há uma confirmação a partir desse mecanismo de defesa da suposta interpretação freudiana. Lição 3. Nessa lição, Lacan defende que não se deve fazer distinção entre o intelectual e o afetivo. Então não tem isso de trabalhar com o afetivo ou com o intelectual. Lacan está dizendo que essas coisas estão emaranhadas a tal ponto que elas não podem ser desfeitas. E diz mais, diz que o discurso, o simbólico, certamente porta em si as quantidades afetivas e que estão muito mais presentes naquilo que ele apresenta aqui como sendo a fala plena. Então, a fala plena, ela traz em si o afetivo e o intelectual, né?
totalmente colados. Então, o intelectual e o afetivo estão entrelaçados e são inseparáveis. Quer dizer que no homem, cada palavra produz efeitos afetivos diferentes, sons, discursos, cheiros. Cada elemento da palavra, do simbólico, da fala, isso já está adesivado ao afetivo. Portanto, não temos que querer escutar essas coisas como se fossem diferentes. A própria estrutura do significante funciona assim, né? Quando a gente diz uma palavra, por exemplo, casa, isso imediatamente produz em vocês um efeito diferente, porque o significante e o afeto estão unidos, né? Lição 4. Agora, ele evoca a função da afirmação primordial para dizer que não é a mesma coisa, da denegação. A afirmação primordial é quando a criança diz não para o outro para dizer sim a si mesma. Função essencialmente constitutiva do desejo. No caso das psicoses, ele afirma que essa afirmação não se dá. Então ele está dizendo que a denegação, enquanto mecanismo de defesa, não é a mesma coisa do que o não enquanto processo, enquanto função estrutural da constituição subjetiva do ser humano. A negação, no sentido de afirmação primordial, é quando a criança diz não àquilo que vem do outro para ela poder constituir aquilo que é de si. Ela diz, a mãe diz, filha, come tomate, tu gosta de tomate? E a criança diz, não, não gosto. Isso é a negação como afirmação primordial da diferença entre aquilo que vem da mãe e aquilo que é da criança. Isso é estrutural, isso tem função constituinte do aparelho psíquico, e a denegação tem a ver com recalcamento e tem a ver com defesa, né, contra o desejo. E diz mais, né? Ele disse que o psicótico não conta com essa negação enquanto afirmação, né? O psicótico não conta com isso. E diz também, falando disso, que aquilo que vem do outro e que não integra, ou a gente não se defende, ou a gente não integra na nossa subjetividade, vai voltar, no caso das psicoses, como alucinação, como delírio, e no caso mais das neuroses, vai aparecer como acting in ou acting out. Ou seja, se eu coloco no outro aquilo que é meu, e o outro não consegue simbolizar aquilo, não consegue negar aquilo, portanto também, ele vai fazer atuações, transferências e actings, né? Por isso que é muito importante, volto a falar, a gente sempre trabalhar com a linguagem do paciente, porque se a gente trabalha com o nosso sistema de linguagem, com a nossa sintaxe, com nossos sentidos, o paciente vai produzir atuações, né? Entendo o que é atuações, né? É ir para o campo do ato, ir para o campo da ação, já que aquela palavra não se integrou ao seu aparelho mental. Uma coisa muito séria, né? Eu acho uma coisa muito séria, na medida em que a gente apresenta para o paciente coisas, elementos, significados, significantes que tem a ver com o nosso universo. O que ele vai fazer com aquilo? Vai atuar. Isso significa, né, que muitas vezes a nossa fala, se ela tem essa face de uma injunção, ela pode produzir, sim, delírio, pode produzir pior do quadro clínico, pode produzir tentativa de suicídio, pode produzir acidentes, pode produzir
todo tipo de atuações in e out, né, dentro e fora do consultório. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 põe em polos diferentes os termos análise do discurso e análise do eu. Análise do discurso e análise do eu. É claro que não podemos negligenciar o eu do nosso paciente, pois é ele que está nos trazendo suas dificuldades, isso é óbvio, né? Mas será que é neste eu que direcionamos nossa operação? Logicamente, vocês também sabem que a gente fala com o ego, com o eu do paciente, mas o que a gente busca escutar e aonde a gente busca intervir não é no eu do paciente, né? Mas é na operação, mas é na cadeia, é na teia, é na trama simbólica que está inconsciente e aparecendo ali de formas ocultas, né? Pois Lacan vai desencorajar essa ideia de que existe um eu saudável no paciente que vai se aliar ao trabalho do analista e volta a dizer que o eu é sede de desconhecimento. Então não há um eu saudável. Não há um eu separado do eu. Não há um pedaço do eu que não está atravessado pelo inconsciente. Não há isso, né? Não há um eu que esteja livre da patologia. Vai falar de Anna Freud depois, dizendo que Anna Freud se equivocava muito na sua forma de se posicionar na transferência, porque ela pessoalizava aquilo que vinha do paciente. Ela pessoalizava, quer dizer, ela tomava para si, Anna Freud, ela tomava para o seu eu as agressões, os amores, as palavras dirigidas a ela. A gente chama isso de se positivar na transferência. É se colocar frente ao paciente, pessoalizando o lugar que ele nos coloca, tomando para si como pessoa. Isso é terrível. Então a interpretação não deve ser feita sobre a relação do eu do analista e do eu do analisando. A interpretação não deve ser feita sobre o que acontece entre mim e o paciente. Não é ali que a gente interpreta, né? Mas deve incidir na estrutura simbólica do sujeito que está situado para além da estrutura atual do seu eu. Essa estrutura é muito mais complexa e intrincada que a estrutura do eu. É uma estrutura complexa, intrincada, sim, mas que tem uma lógica, que tem uma organização e uma dinâmica possível de ser mapeada, que é o inconsciente. Vocês vejam que, mesmo que o inconsciente tenha outra lógica, que não a lógica do ego, tem uma lógica que é mapeada na nossa escuta, a gente fica mapeando esse funcionamento, quais significantes combinam com quais significantes, quais significados que aparecem através daquela palavra ou através daquele sonho, né? A gente vai mapeando essa lógica para poder operar sobre essa lógica. E agora, se remetendo à alucinação do Homem dos Lobos, ele começa a falar do Homem dos Lobos, ele vai trazer pela primeira vez no seminário o conceito de real, dizendo que real é aquilo que resiste absolutamente à simbolização. Primeira vez que aparece o real no seminário de Lacan é esse, né? Aquilo que resiste absolutamente à simbolização, o que não se deixa captar pela palavra. Isso é o real, aqui no seminário 1, no começo, né? O que não se deixa captar pela palavra, que resiste à simbolização. Então,
se a interpretação vem antes da capacidade do sujeito simbolizá-la, ela pode produzir atuações e alucinações, já falei disso. Se a compreensão do analista não estiver acompanhando a compreensão do paciente, ele vai produzir injunções angustiantes no seu analisante. Também, né? São as interpretações fora do tempo. Se eu apresento ao paciente algo do seu real, falando de real, né? Se eu apresento ao paciente algo daquilo que o paciente não consegue falar, do seu real, né? Daquilo que o seu aparelho simbólico resiste, ele pode produzir ou passar ao ato. Então, o real é aquilo que o paciente não está conseguindo simbolizar. Se eu apresento aquilo para ele, ele vai passar ao ato. Por quê? Porque é justamente o seu real. É justamente o seu indizível. Agora, Lacan traz à cena a psicanálise de Melanie Klein. E Melanie Klein atribui simbolismo a tudo e vê com violência sobre o seu paciente, ao simbolismo que se produz nela, Melanie Klein. Então ele está falando aqui de um certo tipo de psicanálise selvagem, né, onde a interpretação sobre o que se passa com o paciente vem do simbolismo do analista. Né? Então o analista vai interpretar a partir do seu sintoma analista, a partir das suas dificuldades de pessoa, né? O que também é completamente inadequado. Melanie Klein vai antecipando para o paciente um conjunto de símbolos que para ele não quer dizer nada. Muita gente faz isso em análise, mas a pessoa me disse tal coisa e não quis dizer nada para mim. É quando o analista diz coisas que para o paciente, não é isso não. Só podemos suportar a vida na medida em que simbolizamos o mundo à nossa maneira e não à maneira do outro. Isso é importante, né? Então, quem tem que fazer o trabalho de simbolizar o mundo, de simbolizar o seu real, para poder suportar a vida, é o paciente. Não é o analista que vai introduzir as suas interpretações. É só simbolizando o mundo à nossa maneira que podemos habitá-lo como sujeito. O paciente tem que simbolizar o mundo à sua maneira, com a sua sintaxe, com a sua linguagem, com as suas significações, para poder ali existir como sujeito. É isso que está no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6.